Fala, povo de Deus, povo abençoado, graça, paz, prosperidade da parte de Cristo sejam com todos vocês. Uma alegria estarmos aqui juntos, mais esse dia, nessa semana, começando essa segunda aí, cheio, turbinado, imerso na presença do Espírito Santo. Quero deixar uma palavra aqui, abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando aí agora, já deixa aí a tua marca registrada, um decreto no mundo espiritual, glorificando o nome de Jesus, glorifica ele aí, diga que você ama o Espírito Santo, que você deseja o Espírito Santo, que você respeita o Espírito Santo. Você que está entrando, seja muito bem-vindo, já pega esse vídeo, já manda para pessoas aí que o Espírito Santo colocar no teu coração, pessoas que ele tocar você. Evangeliza aí comigo para a gente alcançar o máximo de pessoas aí nesse tempo e nesse propósito. Ative o sininho do canal, curta, compartilhe, deixe os seus comentários, envie para alguém, abençoe, mande para alguém nas suas redes sociais aí, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, direct, seja aí aonde o Espírito Santo te tocar. Eu quero começar aqui essa semana crendo que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Você crê? Em nome de Jesus, quero compartilhar uma palavra contigo, mas antes quero fazer uma breve oração em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado por tudo, Senhor. Graça nós te damos, ó Pai, pelos milagres concedidos. Graça nós te damos, ó Pai, porque até aqui tuas mãos têm nos ajudado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, Deus comigo, Deus com você aí. Oh Pai, quero colocar a minha vida nas tuas mãos, quero consagrar, Senhor, essa semana, esse dia, essa segunda-feira a ti, consagrar a minha família no teu altar, consagra a tua família no altar de Deus, porque Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está movimentando, Ele está alinhando coisas que você não está vendo. Creia, meu querido, meu amado, minha amada, minha querida, que o Senhor está operando. Pai, cobre a minha vida com teu sangue, cobre a minha esposa, cobre a minha casa, cobre a minha família, cobre tudo que está ligado a mim, Pai, em nome de Jesus, e cada um que está entrando, guarda-os livre, fortaleça-os, Pai, em nome de Jesus Cristo, e nós te damos, Pai, eu te dou total liberdade aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus, seja bem-vindo, Senhor, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a conduzir todas as coisas, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, que eu desapareça e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês, a qual o Senhor acendeu no meu espírito. O título dessa mensagem, o tema, eu poderia dizer que chamados pela graça, criados para boas obras. Chamados pela graça, criados para boas obras. Eu quero dar uma pequena introdução aqui, mas você pode ir abrindo aí a sua espada, a tua Bíblia em Efésios 2, vou ler algumas coisas aqui no capítulo 1. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de palavra, quem gosta de um maná fresco, de um sustento, eu creio que você está no lugar certo. Não passe esse vídeo, fique até o final, porque o Espírito Santo vai te abençoar, Jesus Cristo vai te tocar. Muitos dizem hoje, queridos, que nós fomos salvos pela graça, correto? Nós fomos salvos pela graça, então não precisamos fazer nada. Muitos falam que nós fomos salvos pela graça, mas que nós não precisamos fazer mais nada. A salvação já veio, você já vai morar com Jesus nos céus e você não tem mais nenhum compromisso, nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade para o qual o Senhor te projetou nesse tempo. Mas a Bíblia, ela não ensina dessa forma. Ela quebra paradigmas, ela quebra protocolos, ela quebra sistemas, muitas vezes sofismas, muitas vezes bloqueios, muitas vezes heresias, muitas vezes um sistema de engano que está enraizado nesse mundo que se chama hoje, aliás, nesse tempo que se chama hoje. A Bíblia não ensina uma graça sem propósito, você já vai entender. Ela não ensina
ensina uma graça sem um propósito ao qual o Senhor me chama e te chama. Graça não é passividade, é capacitação. Você que está anotando, graça não é passividade. Graça é uma capacitação do Espírito. Ou seja, há um chamado de Deus na minha vida, na sua vida, que Deus projetou a obras preparadas para mim e para você. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por uma obra do acaso, por melhor assim dizendo. Em Efésios 1:4 está escrito assim: assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Note isso, Deus já te escolheu, Deus já me escolheu, escolheu a tua casa, escolheu a tua família, a minha casa e a minha família antes. Escute isso, antes da fundação do mundo. Isso é poderoso, isso é profundo, isso é profético. Nós fomos salvos para um propósito. Você não está aqui à toa, você não caiu de paraquedas. O Espírito Santo te trouxe aqui para ministrar no teu coração e para dizer: ei filho, ei filha, você aí, você, a tua casa, a tua família, vocês foram formados, escolhidos antes que eu criasse esse mundo para um propósito. Você foi escolhido para um propósito ao qual você está inserido neste tempo. Queridos, escute isso. Em Efésios 2:10, a palavra do nosso bondoso Senhor aqui, usando o apóstolo Paulo para nos ensinar, para nos orientar aqui a forma correta, tudo está aqui dentro. Quer ter uma vida bem-sucedida? Leia a tua Bíblia, e mergulhe nas suas escrituras, e você medite nela, que Deus, através da palavra, ele vai te orientar, ele vai te dar norte, ele vai dizer qual que é o teu propósito, à medida que você vai caminhando com ele, vai servindo a Deus, ele vai encaixando as coisas e você vai entendendo para o que você foi chamado. Em Efésios 2:10 a palavra diz assim: pois somos feituras dele, criados, preste atenção nisso, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vou repetir: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Note isso, queridos, Deus te escolheu para um propósito, para as boas obras. Deus preparou, esse versículo está bem claro aqui, ele requer somente uma interpretação de português aqui, não precisa de uma revelação tão profunda assim, escute isso, para que andássemos nela, preparado para as boas obras, para andarmos nela. Você que está anotando, eu quero te dar alguns princípios e chaves espirituais e quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas, denunciar algumas heresias que têm sido implantadas aí em muitos lugares, escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o primeiro ponto. Escolhidos antes da fundação do mundo, como está em Efésios aqui 1:4, a qual eu li. Você é fruto, eu sou fruto de um plano eterno. Você crê nisso? Que você é fruto de um plano eterno, que você é escolhido do Senhor antes mesmo de você nascer? A Bíblia está recheada, dizendo que nós somos escolhidos, que nós fomos formados no ventre da nossa mãe, que nós fomos projetados antes da fundação do mundo. Aqui eu li Efésios 1:4, você é fruto de um plano eterno. Deus escreveu obras a seu respeito antes de você nascer, antes de você mesmo existir. Não é sobre mérito, querido.
não é sobre mérito, minha querida, é sobre um propósito, é sobre um chamado, é sobre uma vocação. Você não nasceu, escute isso, talvez eu estou sendo bem profeta aqui para a tua vida, você não nasceu num lar errado, você não nasceu num lugar errado, numa época errada. Deus te plantou neste tempo que se chama hoje para cumprir um propósito único e peculiar. Grave isso. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. Você é fruto do Espírito. Você foi gerado pelo Deus Altíssimo. Você foi projetado por Jesus Cristo para um propósito. Eu quero te dizer, liberar uma palavra profética sobre a tua vida e dizer: filho, eu te formei. Deus fala na palavra: filho, eu te formei com um propósito eterno. Eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Eu te formei com um propósito eterno. Antes que houvesse terras e céus, antes que houvesse qualquer coisa, eu já via tuas obras, eu já via tuas obras em você. Não, em Cristo Jesus, Deus já via o projeto formado, alicerçado em Cristo Jesus. Não temas, eu creio que o Senhor está falando aqui, não tema as vozes, não tema o sistema, não tema até mesmo a tua fragilidade, a tua fraqueza. Não estou falando não ignore, mas eu estou dizendo não tema isso, porque as vozes, há muitas vozes que têm te desmotivado, que têm te desalinhado, que têm te desanimado. Não dê ouvido a essas vozes, anda naquilo que Deus te preparou, naquilo que o Senhor preparou para você. Você está recebendo, você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Segundo ponto aqui, segundo princípio, segunda chave espiritual, é decretos proféticos que Deus está liberando aqui para a tua vida. Salvos pela graça, mas para as boas obras. Você que está anotando, esse é o segundo tópico, vamos dizer assim: salvo pela graça, mas para as boas obras, como foi lido aqui em Efésios 2, 8 e 10. Eu vou até ler esse versículo aqui, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Estou lendo o versículo aqui completo para você ter o entendimento daquilo que o Espírito Santo está falando. A salvação é pela graça, não é mérito meu nem teu, mas para que ninguém se glorie. Deus deixou aqui que falou que a salvação é para a graça, é pela graça, para que ninguém se glorie, porque nós temos a inclinação para se gloriar, para muitas vezes ter ego, ter muitas vezes orgulho, ter muitas vezes vaidade, soberba e dizer que nós somos salvos pelas nossas obras. Não, nós fomos chamados para andar nas obras, nós fomos chamados para esse propósito, mas a salvação veio de graça, ela veio do Pai das luzes. Meu Deus do céu, eu sinto ele aqui, ele está aqui, mas depois da salvação, há algo maior, há algo projetado para você. Talvez essa palavra Deus trouxe porque tem pessoas aqui que entraram, que estão aqui, talvez nem se manifestaram, ou já se manifestou, que você achou que não tem propósito, que você não tem vocação, que o teu tempo está demorando, que os projetos que você tem colocado diante de Deus não se cumprem, não se cumpriram, e Deus está dizendo que você é escolhido, que ele tem propósito, que ele tem projeto, que ele está te formando, que ele está te aperfeiçoando, que ele está te moldando para que você ande nas boas obras, para que você glorifique o nome dele, porque depois de tudo isso há um propósito, mas há
algo que você ainda pode desconhecer. Fomos criados para essas boas obras. Graça não é desculpa para viver sem frutos. Graça não é desculpa para nós cruzarmos os braços e falar: aqui para mim tá bom, eu vou para o céu, eu preciso somente disso, pouco importo com o resto. Isso é orgulho, irmão. Isso é egoísmo, sabe? Nós precisamos andar nas boas obras, e você já vai entender o que eu estou falando. Quem diz que é salvo, mas não quer andar nas boas obras, ainda não entendeu a plenitude do evangelho. E é interessante dizer que é heresia sim dizer, escute isso, não preciso fazer nada. Como muitos falam, não, Jesus já te salvou. Tem pessoas no meio cristão falando que nós não temos que orar muito, que Jesus já pagou o preço, que Jesus já salvou-nos, que Jesus já selou, já está consumado, e nem a oração nós precisamos, irmãos. Não escute isso não, porque isso vai te tirar do propósito, não é coisas para edificação tua. Você tem que sair fora dessas conversas. Como não orar? Se orando, diz aí para mim. Você é ser humano, eu sou ser humano. Diz aí para mim se orando já não é desafiador. Ou eu estou mentindo, estou falando algo aqui, estou mentindo para você. Orando já é difícil, às vezes já é desafiador. Você imagine de não orar. Se você não orar, você foi chamado para as boas obras, você foi chamado para andar nela, você foi chamado para buscá-lo, você foi chamado para ter intimidade, você foi chamado para algo maior. Então tome cuidado com esse espírito do engano. Me desculpe, é um espírito do engano travestido, oculto por detrás, nas entrelinhas, porque o próprio apóstolo Paulo diz que muitos apóstolos fraudulentos, muitos obreiros que estavam corrompendo a palavra de Deus. A Bíblia fala isso, queridos. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse, meu Deus, está pegando fogo a mensagem. O próprio apóstolo Paulo disse que Satanás se transfigura de anjo-luz. Queridos, ele é astuto, ele é sorrateiro, ele é persuasivo e ele usa as pessoas. Então tome muito cuidado, né? É heresia a gente dizer isso. Está escrito em Mateus 16, 27, entenda isso, porque o Filho do Homem, será que nós não precisamos andar nas boas obras, praticar, fazer as boas obras, andar nela? Olha aqui Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. É forte, né, irmãos? Segundo as suas obras, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha isso, queridos. As obras não salvam. Entenda isso, compreenda isso. Não me interprete mal. As obras, elas não têm o poder de me salvar e de te salvar, mas são a evidência de quem é salvo. As obras, os frutos, o fruto do Espírito, ele é a evidência de quem é salvo. Isso não te salva, mas é uma evidência que você foi alcançado por Deus, que você é uma nova criatura, que você foi regenerado, que você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ir para o terceiro ponto, tópico aqui. Há uma obra específica para você que está anotando aí. Em Efésios 2,10 diz assim, está escrito, novamente eu vou repetir, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você, eu, nós não fomos salvos para viver sentado, inoperante, barrado, travado, atado. Não, nós fomos salvos para um propósito. Há um chamado, há talentos em você, há dons em você,
Há pessoas que Deus quer alcançar através de você. Você vai alcançar um público, uma geração, talvez até uma nação que eu não vou alcançar. Talvez Deus te dê a nação, por exemplo, de Portugal, de Dubai, seja lá da Europa, e Deus me dê outro tipo de pessoas para alcançar. Por isso que eu estou dizendo, há pessoas que Deus ele chama para um propósito, para alcançar, e Deus quer te usar, Deus quer se manifestar através de você. Você é parte de um plano profético, espiritual para esse tempo. Alguns são chamados, preste atenção nisso, para o púlpito, para o altar, para o microfone, para a evidência, para ser uma influência, tá entendendo? Mas nunca se esquecendo que quem chamou é Deus, o poder é de Deus, a graça é de Deus, a unção é de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem levanta, é Deus quem forja, é Deus quem abate, é Deus quem ressuscita, é Deus quem mata, ou seja, tudo vem de Deus. Outros são chamados para missões, outros para ser servos, outros para ser luz na profissão, no propósito, na empresa, no empreendedorismo, no trabalho, aí onde você tem que seu salão de cabeleireiro, manicure, estético, você foi chamado para ser luz aí nessa profissão, no lar. No lar, sim. Às vezes você é uma dona de casa aí, que Deus está levando você para entrar nas casas, para ser luz, para evangelizar, para levar a presença do Espírito Santo, para tocar naquela família, nos negócios. Ou seja, cada um tem um propósito, mas todos tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Todos nós fomos chamados para as boas obras. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo aí. Louvado seja Deus. Quero liberar uma palavra profética aqui e declarar em nome de Jesus que Deus te levantou como voz nesse tempo. O Senhor te levantou como voz nesse tempo. Você crê? Não temas quebrar paradigmas, protocolos, não é sem ordem e sem decência, não, mas não temas ser diferente, ser você mesmo, ter a tua autenticidade, ter a tua originalidade, ter o propósito que Deus colocou na tua mão. Talvez você foi incompreendido e sabotou, engavetou, você colocou dentro da gaveta, você mesmo se auto-sabotou no teu propósito por pessoas, mas Deus está me usando e falando, tira isso daí, use os teus dons, use os teus talentos, você é uma voz nesse tempo, meu filho, minha filha, você é um projeto que eu preparei para glorificar o meu nome, através da sua vida, famílias vão ser alcançadas através da sua vida, lares vão ser impactados, lugares vão receber da minha visão, pessoas através, pessoas através da sua vida vão se render ao senhorio do meu filho, a Jesus Cristo. Então não desanima, erga-te daí, levanta-te daí, a unção te toca, ela te levanta daí agora, em nome do Senhor Jesus. Há um poder de Deus aí te levantando, acelerando você, sacudindo o teu espírito, despertando o teu espírito. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, porque Deus vai encher a tua boca. Abre a tua boca, e o que Deus mandar, o que o Senhor te mandar, Ele está contigo. Uma certa feita, Deus falou isso comigo, abre a tua boca que eu te encherei, abre a tua boca, ainda que não aceitar a tua palavra, eu vou manifestar. Uma hora eu vou compartilhar algo que o Senhor falou comigo, vou deixar você com um gostinho aí. Nem todo mundo vai aceitar a tua palavra, mas isso é um tema para uma outra live. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender, mas abre a tua boca, porque Deus está contigo. Levanta-te da onde você está, levanta-te da onde você caiu, da onde você parou, da onde você abandonou. Cumpre o teu ministério, porque grande será o teu galardão. Você crê nisso? Terceiro ponto, querido, quebrando paradigmas e heresias, quebrando o espírito do engano que está enraizado nesse mundo, mas nós cremos que o Espírito Santo é maior e mais poderoso. Hoje existem heresias, queridos, modernas,
Infelizmente, isso já existia lá no passado, mas hoje está muito mais forte do que antes. Sou salvo e não preciso fazer nada. Acabou. Posso viver como eu quiser. Os meus pecados e delitos, Deus é bom, Deus é amor, Jesus é amor, então ele vai aceitar. Tem alguns que até falam assim, pois o salário do pecado é morte, o salário do pecado ele produz morte, mas o dom gratuito da vida em Cristo Jesus, ela produz vida. Eu vou ler esse texto aqui, para não ficar nas minhas palavras, em Romanos, deixa eu pegar ele aqui, não estava no meu script aqui, mas eu vou ler Romanos 6, se eu não me engano, 6, 23, deixa eu ver aqui isso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, eu posso pecar, viver uma vida desenfreada nos meus pecados e delitos, nas minhas imoralidades, na minha corrupção, na minha idolatria, fazendo a mais perversidade do mundo, que quando eu morrer, o salário do pecado é a morte, pagou os pecados. Queridos, isso é mentira. Isso é mentira. A decisão de nós estarmos com o Senhor nos céus é aqui na terra. É eu e você que temos que decidir andar com ele. Depois que morre, a sentença está ali. Ou nós somos absolvidos ou somos condenados. A Bíblia é clara. É que nós queremos usar muitos subterfúgios para apaziguar a palavra de Deus. Olha, queridos, Jesus, ele é um tema para uma outra live, mas teve horas, momentos na palavra que Jesus foi duro com os discípulos. Um pai, ele é duro, às vezes ele precisa para despertar, porque ele quer te levar a lugares, sabe, excelentes, ele quer te levar para a morada celestial, ele quer te orientar aqui na terra. Deus não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho americano, não tem jeitinho ser humanal, ou nem sei se existe essa palavra, jeitinho ser humano, eu tô brincando com você. Não, Jesus é santo, queridos, ele é santo, sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos sim purificar, nós precisamos sim abandonar, reconhecer o nosso erro, se arrepender dos nossos pecados para alcançar misericórdia. Senão a Bíblia não estava escrito isso. Vamos pecar porque não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Ele falou, se a gente não se arrepender, nós não vamos alcançar a misericórdia, como está descrito em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e abandona, ou seja, deixa, se converge de uma conversão errada. A conversão entrega a Deus é você estar no caminho errado e não ir mais, é você se contornar, é você convergir. Ali fala que aí sim nós alcançamos a misericórdia. Nós não podemos viver de qualquer maneira, não, queridos. Isso é mentira do diabo. O diabo tem usado isso e tem tragado muitas pessoas para o inferno. E Deus está aqui falando comigo e com você que o evangelho é puro, é pleno. O evangelho é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz, é um evangelho, sim, de você tomar a tua cruz e seguir a Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nós não podemos viver da forma que nós queremos, nós temos que se adequar à forma que Deus quer para nós. Sabe, Deus me chamou para ser feliz? Sim, Deus te chamou para ser feliz, mas nós não podemos andar de qualquer maneira, não. É um redundante, não. Efésios 1:4 diz aqui que fomos chamados para ser santos. Olha, não sou eu falando, é a Bíblia falando, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Efésios 2:10 ainda reverbera e diz, fomos chamados para as boas obras. Mateus 16:27, a qual o texto que nós já lemos, diz que seremos recompensados pelas nossas obras. É muito forte, queridos, escute isso. A graça não nos autoriza a viver na carne, não. A graça nos capacita a viver no Espírito, inclinar para as coisas do Espírito. Quinto ponto, nada é em vão. Nada que você está fazendo é em vão. Se você está anotando, anote isso, nada é em vão. É isso mesmo que você escutou. Em 1 Coríntios 15:58, a Bíblia diz, se o Espírito,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Escute isso, queridos. Deus, Ele te chamou e Ele diz aqui que o teu trabalho não é em vão. Deus não te chamou para trabalhar em vão. Escute isso. Nada é desperdiçado no reino de Deus. Tudo tem um propósito, cada oração. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui. E eu creio que o Senhor está me usando para falar: ei filho, ei filha, cada oração sua, cada lágrima, cada esforço teu, cada palavra liberada no púlpito. E quando eu falo púlpito, não é só da igreja, é no altar que você serve a Deus, seja onde for. Cada palavra, tudo está registrado diante de Deus. Haverá galardão, haverá recompensa, haverá promoções, haverá essa maravilhosa, sabe? Quando fala de galardão, são as dádivas de Deus. E eu quero declarar sobre você uma palavra profética: nada que você faz por Deus, diz o Senhor. Eu creio que Deus está falando com pessoas aqui: nada do que você faz por Deus é em vão, é vão. Ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Prossegue, porque o teu galardão é grande. Prossegue, vá mais um pouco, caminhe mais uma milha, mais uma légua, porque o teu galardão é grande. Eu quero concluir essa palavra aqui. Você não é salvo pelas obras, não, mas é salvo para as obras. Eu vou repetir: você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. Há um chamado em você, há um propósito, há obras escritas sobre você, já escritas e descritas e liberadas do céu sobre a tua vida. Você crê nisso? Chegou a hora de você se levantar. Há um despertamento profético para a igreja nesses dias. Você é a igreja do Senhor. Você é levantado para esse tempo. E eu quero declarar sobre a tua vida. Deus, eu acredito que o Senhor está me usando para te falar. Ele te chamou. Ele te escolheu para um propósito maior. Ele te escolheu. Por isso, não temas os protocolos, tradições de homens, sistemas, seja o que for. Deus te gerou em Cristo Jesus para as boas obras que Ele tem preparado para a tua vida. Vai cumprir, vai cumprir, vai. E cumpre o teu chamado, porque Ele é contigo, o Senhor é contigo até o fim. Jesus disse que Ele era contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar essa palavra aqui. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. O propósito de Deus na tua vida está vivo, está ativo, está em evidência. Ele mesmo vai te capacitar e vai cumprir. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu deixo essa palavra no teu espírito. Eu quero orar e te abençoar em nome de Jesus. Você que chegou aí agora, que está entrando, curta, compartilha, ative o sininho, envia para alguém, abençoe alguém, me ajude. Eu creio que essa palavra ela vai despertar, ela vai ser resposta para muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra está entregue. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Graças nós te damos. Toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Que o Senhor seja glorificado em nós, Pai. Nos ensina, nos livra, Pai, desse espírito do engano que tem circulado, que ele tem agido, Pai, no meio do teu povo. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, dá graça para os meus irmãos, Pai. Eu peço que o Senhor abra a visão espiritual deles, abra a audição espiritual deles, que eles discernam, Pai, o que é do Senhor e o que não é, que eles discernam até mesmo aquilo que eles estão ouvindo. Pai, levante-nos como os crentes de Bereia, Pai, aonde os bereanos, aonde o apóstolo Paulo estava pregando, e aqueles crentes, eles examinavam de dia e de noite as escrituras para ver aquilo que Paulo falava, se era verdade.
verdade. Levanta, Pai, um povo que se debruça na Ramantchorabacai, na tua palavra, Pai. Um povo com fome, com sede da tua palavra, da oração, da entrega, da adoração. Nos levanta nesse tempo, Pai, com essa fome, com essa sede, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor nos livre, Pai, do laço, do embaraço, do enrosco, do homem mau, da mulher má, dos acidentes, das coisas ocultas, e que o Senhor mostre a cada um de nós, Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem de baixo, Pai. Nós queremos ficar com a visão, Pai, não na horizontal, mas com a visão na vertical, Pai, para receber do teu maná. A tua palavra diz que os segredos do Senhor são confiados àqueles que o temem. Aqui está um povo, eu temo o Senhor, nós tememos o Senhor, Pai, e os teus segredos, Oriamantorabacai, vão ser revelados àqueles que o temem, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, em Amós 3,7, que certamente o Senhor Jeová não fará, escute isso, coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos teus santos, aos teus servos, os profetas. Tem profeta e profetiza de Deus aqui, então Deus vai falar contigo, vai mostrar, não vai deixar nada em oculto. Em nome de Jesus, eu quero declarar que o que está oculto na tua vida vai se manifestar. O que está oculto, Deus vai revelar, Deus vai te mostrar. Você foi formado para uma grande obra, não pare por nada, para andar nela, para estar mergulhado naquilo que Deus tem conferido ao teu coração. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de tudo que é mal, nos livra das coisas persuasivas, dos encantamentos. Eu quero quebrar, na autoridade do nome de Jesus, todo encantamento, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, toda obra das trevas, Pai. A tua unção é poderosa, que despedace todo jugo, tudo que prende, tudo que ata, tudo que amarra, seja quebrado agora, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, Pai. Nós confiamos no Senhor, Pai. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, livra os teus servos, fortaleça os teus servos, e cada palavra ministrada aqui, Pai, seja um despertamento, traduza, translitera para a necessidade de quem ouve, Pai, que eles não ouçam a minha voz, mas que eles ouçam o Espírito Santo. Quebranta-nos, Pai, traga um avivamento sobre nós, traga um avivamento sobre essa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos esmiuça, Pai, em pedaços, Pai, que nós possamos, Pai, render aos teus pés toda a honra e glória, toda a majestade e todo louvor. Eis-nos aqui, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos mais uma vez, como tu fizeste no passado. Derrama do teu Espírito, que haja uma ativação, que haja um despertamento, que haja, Pai, uma aceleração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se tem alguém enfermo, toque-os com teu poder. Eu repreendo toda a enfermidade, declaro você livre e curado pelas pisaduras de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, toda a batalha na mente caia por terra, todo peso nos teus ombros, na tua cabeça, nas tuas pernas, fora do teu corpo. Em nome de Jesus, também quero repreender toda a comida consagrada, todo pacto, toda aliança com as trevas, toda palavra contra a tua vida maldita, toda inveja declarada contra você. Em nome de Jesus, está por terra, seja livre e caminhe no propósito, caminhe com o Senhor para as boas obras, que o Senhor te leve em lugares inimagináveis. Eu declaro sobre ti que a mão do Senhor vai te levar a lugares inimagináveis. Você verás a mão do Senhor te exaltando nesse tempo, não para que você seja Deus ou que você fique, sabe, ensoberbecido. Não, Deus vai te exaltar por causa de uma obediência, Deus vai te honrar por causa da fé, Deus vai te levar a lugares por causa da tua entrega. Você crê? Em nome de Jesus, porque você foi chamado pela graça, criado para a boa obra. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Foi uma alegria estarmos aqui até agora, nesse momento, e cremos que essa semana
tudo que está oculto, eu estou liberando essa palavra profética, o Senhor falou comigo no meio dessa oração, tudo que está oculto, você crê, vai ser revelado, nada vai ficar em oculto, e você vai voltar e vai dar o teu testemunho, ainda nessa semana, de terça em diante, você vai ver que Deus vai te mostrar coisas que estavam ocultas, e você vai glorificar o nome do Senhor. Graça, paz, prosperidade, salvação da parte de Jesus Cristo sejam com todos vocês. Deus abençoe.